dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordos aqui do YouTube. Meu nome é Felipe Marinho, sou coordenador de pediatria aqui do Médico Residente e vim para vocês com mais um Gabaritando. Hoje a gente vai fazer o Gabaritando Minas Gerais. E já fica o convite para você que ainda não nos segue aqui no YouTube, não nos segue nas redes sociais, para começar a seguir. Aproveita e já ativa aqui o sininho para você ter acesso a mais publicações como essa. Para começar, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão da Santa Casa de 2023. Eles trouxeram uma criança de 1 ano e 6 meses, que era previamente ígida, e veio ao pediatra por estar há 3 dias com lesões pruriginosas disseminadas pelo corpo, associado à febre de 38 graus. No exame físico, você nota que essas lesões realmente são difusas pelo corpo, inclusive acometendo mucosas, oral e genital, em vários estágios. E elas são descritas como máculas, como pápulas, como vesículas e algumas, inclusive, têm crostas. De acordo com o caso apresentado, qual seria a melhor conduta para essa criança? Então, veja, se eu quero definir conduta, eu tenho que definir o diagnóstico. E estamos aqui diante de um diagnóstico diferencial de doença exantemática. Vê comigo. Se eu tenho uma doença exantemática em que meu paciente tem mácula, pápula, vesícula e crosta na mesma região, eu estou falando de lesões polimórficas. Então, a doença exantemática que evolui com lesões polimórficas é quem? É a varicela. E aí, nesse contexto, uma varicela numa criança de 1 ano e 6 meses, sem imunossupressão, o tratamento vai ser de suporte. Então, a gente vai fazer a utilização de antitérmicos, porque essa criança mantém febre. Você vai orientar o cuidado com as lesões para evitar as infecções bacterianas secundárias dessas lesões cutâneas e, claro, também vai orientar sinais de complicação para um possível retorno ao serviço de emergência. Então, a nossa melhor conduta para esse caso de varicela está na letra C. Felipe, eu vou começar cefalexina por 10 dias? Não. A gente poderia começar a cefalexina se a nossa suspeita clínica fosse, por exemplo, um impetigo. Só que o impetigo, ele não teria esse polimorfismo tão claro das lesões. Então, eu não teria mácula, pápula, vesícula e crosta. Eu deveria ter algumas pústulas, posso ter ali algumas crostas, principalmente aquelas crostas melicéricas, mas não teria esse polimorfismo tão importante como foi colocado na questão. Felipe, eu vou começar prednisolona por 5 dias? Claro que não, pessoal. Corticoide não é conduta adequada para nenhuma das lesões que está ali descrita no nosso enunciado. E a letra D fala da prescrição da imunoglobulina e do ácido acetil salicílico, que são opções terapêuticas se a gente estivesse pensando na doença de Kawasaki. Só que a doença de Kawasaki tem seus critérios diagnósticos bem definidos. Tem um critério obrigatório, que seria febre por pelo menos 5 dias, o que de cara a gente não tem nesse paciente. E a gente também tem que lembrar que além da febre por pelo menos 5 dias, o paciente precisa ter 4 de outros 5 critérios. A conjuntivite bilateral não purulenta, alteração de extremidades, alterações de mucosa oral, o exantema e também a gente precisa lembrar da linfadenopatia, que no paciente com doença de Kawasaki, a gente espera que seja uma linfadenopatia unilateral, que seja de extensão de pelo menos 1,5 cm. Então, observem que meu paciente não tem critério de Kawasaki, então realmente é uma varicela, a gente vai fazer um tratamento de suporte. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Outra questão da Santa Casa 2023. Eles falaram de uma criança de 2 anos de idade, previamente ígida, que foi levada ao hospital por causa de um quadro de febre de 7 dias. Vejam que também há descrição, além da febre, de um caroço em região cervical. Espera aí, Felipe. Parece o que você acabou de falar da doença de Kawasaki. É isso mesmo? Vamos lá comigo. Para pensar em Kawasaki, eu preciso obrigatoriamente da febre por pelo menos 5 dias. Eu tenho, 7 dias de febre. Eu tenho um comprometimento cervical, um caroço? Tenho. Aonde? Na linfadenopatia cervical, que na doença de Kawasaki geralmente é unilateral, é um paciente que vai ter uma extensão desse linfonodo de
pelo menos 1,5 centímetros. E ele tem 3 centímetros. Então a gente já tem o critério obrigatório e outro critério. Vamos lá para continuar os critérios. Tenho que ter um quadro de conjuntivite bilateral não purulenta. Essa criança tem? Vê comigo. Hiperemia ocular bilateral, segundo critério. Vamos lá pensar no outro critério, a alteração de extremidades, como é o caso de edema de mãos e pés. Olha comigo, dedo das mãos com edema e doloroso. Vamos para o quarto critério, temos alterações de mucosa oral. A minha criança tem alteração de mucosa oral? Tem. Hiperemia de orofaringe, lábios com hiperemia, fissura. Então, já temos ali 4 dos 5 critérios, mais febre por pelo menos 5 dias. O meu paciente tem Kawasaki. Mas a questão, não achando pouco, colocou também o quinto critério dos 5, que seria a presença do rash. Então, o nosso paciente, ele tem todos os critérios para a doença de Kawasaki. Tanto o obrigatório, febre por pelo menos 5 dias, como os 5 dos 5, né? Só precisava de 4 e ele me deu os 5. Ou seja, meu paciente tem doença de Kawasaki. Qual a conduta para esse paciente? Vamos lá. Eu tenho que fazer um ecocardiograma para avaliar principalmente as coronárias, já que a aneurisma de coronária é uma complicação associada à doença de Kawasaki. E você também tem que prescrever o tratamento da doença de Kawasaki, que a gente já discutiu, que é a prescrição da imunoglobulina e do ácido acetil salicílico, como se encontra na letra A. Vejam, letra B fala de corticoide antihistamínico, como se fosse, por exemplo, uma urticária. Então aqui a gente não tem lesões urticariformes, a gente tem realmente um quadro de doença de Kawasaki. A gente não vai indicar cefazolina, que também seria um antibiótico pensando em piodermites. Aqui a gente está pensando em Kawasaki. E a letra D pede para começar oxacilina com amicacina, que não teria indicação nem mesmo numa infecção cutânea comum. Então aqui, pensando em doença de Kawasaki, pensamento é imunoglobulina e ácido acetil salicílico. Então vejam que a prova da Santa Casa trouxe, na prova do ano passado, 2 questões de doença temática, quase uma atrás da outra, e que ambas falavam de doença de Kawasaki. Então, a gente pegando as estatísticas da Santa Casa de Misericórdia de BH, a gente observa que Kawasaki é um tema recorrente, seja como opção nas alternativas, seja como resposta dessas mesmas questões. Tranquilo? Vamos lá para a terceira questão, ainda da Santa Casa de 2023. Eles trazem um paciente de 3 anos de idade que começou constipação intestinal aos 2 anos, durante o início do desfraude, o que é bastante comum, né? A criança está lá fazendo aquele treinamento de toalete e ao mesmo tempo começa a ter um comportamento retentivo, o que justifica a constipação intestinal ter sido iniciada nessa fase. Aí hoje, atualmente, a criança evacua a cada 3 dias, tem descrição de fezes ressecadas e de grande diâmetro, com episódios frequentes de hematoquesia e descapos fecais. Então imagina, essa criança com hematoquesia e com constipação pode ser simplesmente por causa de fissuras anais, pelo fato dessas fezes serem muito ressecadas. Aí vamos continuar a questão. A vacina está em dia, o teste do pezinho é normal, e na história pregressa não há atraso na eliminação do mecônio. O mecônio foi eliminado nas primeiras 24 horas de vida. No exame físico, a criança tem uma massa palpável lá na fossa ilíaca esquerda, com ruído hidroaéreo positivo. Então, essa massa na fossa ilíaca esquerda pode ser simplesmente fezes. Então, pode ser ali, fezes retidas nesse paciente. Você fez o toque retal e encontrou uma grande quantidade de fezes endurecidas no reto. Também muito compatível com a constipação do comportamento retentivo. Tem uma fissura anal às 12 horas, que inclusive justificam a hematoquesia, e o restante do exame físico não possui alterações. E a questão quer que você marque a alternativa correta. Para aqui um pouquinho. Questão sobre constipação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que constipação intestinal, ela é, pessoal, em 90 a 95% dos casos pediátricos, funcional. Funcional, tá? Ou seja, não tem patologia por trás. Quando é que eu penso em patologias como causa dessa constipação? A gente pensa em doença orgânica quando o meu paciente tem sinal de alarme. Vamos lá para os exemplos de sinais de alarme. Paciente que começou uma constipação intestinal muito precocemente. Antigamente a gente falava que era muito precocemente quando a constipação começava antes de 6 meses, 1 ano de idade. Hoje a SBP
fala que é menos do que 30 dias. Outro sinal de alarme, paciente com déficit ponderostatural, paciente com anormalidade neurológica, paciente com refratariedade ao tratamento da constipação funcional, pacientes com atraso na eliminação do mecônio, ou seja, o mecônio que só foi eliminado após 48 horas, pacientes que têm história familiar de megacólon congênito, pacientes que ao toque retal tem uma ampola retal vazia. Então vejam que essa criança não tem nada, pessoal, nada de sinal de alarme. Então a conduta tem que ser para constipação funcional. Então sobre isso vamos para as alternativas. Letra A. A presença de fezes no reto é um sinal de alerta para anormalidades? Não, pessoal. Porque a presença de fezes no reto marca que essa criança está segurando as fezes. Ela está tendo um comportamento retentivo. Então, não. Letra A é falsa. Letra B. O medicamento de escolha no tratamento é a lactulose na dose de 1 a 3 ml por quilo por dia. Tá correto? Claro que não. Segura aí comigo e anota aí com você. Quando a gente fala de tratamento de escolha, primeira linha de tratamento na constipação intestinal, você vai colocar o polietileno glicol, o famoso PEG, que inclusive ele pode ser utilizado tanto para fazer a desimpactação, quanto você também pode fazer ele para o tratamento de manutenção, que é o tratamento laxativo crônico. Felipe, olha comigo. Eu vou fazer esse PEG inicialmente numa dose mais alta para realizar a desimpactação. Isso geralmente é feito por 3 a 5 dias. E depois que eu faço a desimpactação, eu prescrevo a manutenção, para que essa manutenção ela seja retirada paulatinamente durante as consultas, já que junto com o tratamento medicamentoso de desimpactação e de manutenção, você vai orientar o quê? Medidas comportamentais e alimentares adequadas. Olha, não faça exercício físico. Olha, vai começar a fazer. Eita, não consumo fibras. Vai lá e consome fibras. Eu consumo pouca água. Aumenta a ingesta hídrica. Então, tudo isso precisa ser feito. Então, os pilares do tratamento da constipação intestinal na pediatria são 4. As alterações comportamentais e alimentares, na verdade, a adequação dessas medidas, a desimpactação, a manutenção e o segmento clínico da criança. Então vejam que o PEG é a primeira escolha. A letra C fala que a primeira etapa do tratamento consiste no esvaziamento do reto, ou seja, na desimpactação. Então, isso é verdade? Sim, pessoal. Então essa é a nossa resposta. E a letra D fala que o diagnóstico definitivo do paciente deve ser realizado através do enema opaco. Tá correto? Não, pessoal. Lembra de novo. 90 a 95% dos casos de constipação na pediatria são funcionais. Quando há sinal de alarme, a gente começa a pensar em uma das possibilidades diagnósticas dessa constipação intestinal de causa orgânica, a presença do megacólon congênito. E aí, se eu pensar no megacólon congênito, aí beleza, eu vou lá e faço o enema opaco. Esse enema opaco vai encontrar aquela famosa zona de transição. Posteriormente, eu mando o paciente para realizar a biópsia para confirmar ou não o diagnóstico. Então, aqui, ó, se eu não tenho sinal de alarme, eu não preciso de exame complementar, eu vou considerar que é uma constipação funcional, vou fazer os 4 pilares do tratamento, vou seguir o paciente, porque provavelmente a gente vai acertar o diagnóstico daquela criança. Tranquilo? Vamos lá para outra questão. Agora, é uma questão que traz o paciente com 1 ano de vida, que deu entrada no pronto atendimento com diarreia aquosa, sem sangue ou pus. Tem 3 dias de duração, sem vômitos ou febre, associada a prostração e hiporexia. Aí ele me dá lá um exame físico e quer que você defina a conduta correta. Pessoal, olha aqui comigo. A questão, ela foi na prova 2023, ou seja, as referências, elas foram de 2022. O que eu vou fazer agora? Eu estou gravando esse vídeo em 2023, no final de 2023. Então a gente vai utilizar as atualizações do protocolo do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente vai utilizar o que é de mais atual. Vamos lá comigo. Todas as vezes que a gente pega uma criança, que tem diarreia, é primordial que você defina o grau de desidratação da criança. Como é que eu defino esse grau de desidratação? Com aquela música aqui do médico residente para fazer essa avaliação, que é o cabeça, olho, boca, bucho, pé, bucho, pé. De novo, cabeça, olho, boca, bucho, pé, bucho, pé.
A cabeça é para você lembrar do estado geral da sua criança. Vamos lá. Onde que está o estado geral no exame físico da minha criança? Aqui, ó. Minha criança está torporosa. Pessoal, uma criança torporosa, ela é claramente uma desidratada grave. Então, aqui estamos diante de uma característica do grupo C. Vamos lá, cabeça, estado geral, eu vou para o olho, para avaliar se tem lágrimas ou não, e se meu paciente ele tem olhos fundos ou não. Olha comigo, enoftalmia, então os olhos estão fundos, é uma característica comum ao grupo B e ao grupo C, e meu paciente tem lágrimas ausentes, outra característica comum do grupo B e do grupo C. Cabeça, olho, vou para a boca, para avaliar sede e capacidade de ingesta hídrica e as mucosas. Vê comigo, mucosas muito secas, característica do grupo C. Capacidade de ingesta hídrica, não existe. Outra característica do grupo C. Cabeça, olho, boca, fui para o bucho, avaliar o sinal da prega. Pessoal, a descrição aqui da questão é um sinal da prega lentificado. Felipe, lentificado é lento ou muito lento? Não sei, tá? Então aqui a gente tem uma característica que também vai ficar ali no limbo do grupo B e do grupo C. Então, atrapalhou nossa avaliação. Mas vamos continuar. Cabeça, olho, boca, bucho, pé. O que eu vejo no pé? Hoje, de acordo com essa nova recomendação, a gente vai definir que um pulso fino ou ausente já é do grupo C. Então aqui, ó, já é grupo C com a descrição do pulso débil. A gente também poderia utilizar lá na avaliação do pé a perda de peso, que não nos foi dada na questão. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Se eu tenho duas ou mais características do grupo C, sendo pelo menos uma delas com asterisco, e o asterisco vai estar presente no estado geral, na capacidade de ingesta hídrica ou não, e nos pulsos, eu tenho um paciente do grupo C, é um paciente desidratado grave. Nosso paciente tem essa condição? Tem, pessoal. Então, ele é um desidratado grave. Se ele é um desidratado grave, a gente vai fazer uma terapia venosa de reidratação. Então, essa criança recebe uma terapia venosa de reidratação, começando pela expansão. Depois da expansão, ela vai para a fase de manutenção mais reposição. É essa a recomendação. Então, olha comigo as alternativas. A letra A diz que a dieta, preferencialmente por via oral, deve ser iniciada juntamente com a reposição volêmica. Tá correto? Não, pessoal. Paciente desidratado grave tem a dieta suspensa por completo. Não existe exceção. No grupo B, nós temos a dieta suspensa, com exceção do aleitamento materno. Mas aqui no grupo C não tem exceção. A letra B. Trata-se de um quadro de desidratação grave. Concordo. Deve-se iniciar terapia de reidratação parenteral? Concordo também. Essa é a nossa resposta. A letra C fala que trata-se de um quadro grave, de desidratação grave, e a antibiótico terapia deve ser prontamente iniciada? Por quê eu iniciaria antibiótico terapia? A gente tem indicação da antibiótico terapia, em especial naqueles quadros com o paciente apresentando febre, apresentando sinais de disenteria e queda do estado geral. Vejam que é uma criança que está desidratada grave e pode ter a justificativa dessa prostração, desse torpor, simplesmente a desidratação. E a minha criança não tem sinais de disenteria e não tem febre. Então aqui não há indicação, pelo menos não nesse momento, de se iniciar antibiótico terapia. Então a letra C não é a melhor alternativa. E a letra D, olha comigo. Os antieméticos devem ser iniciados durante a fase de hidratação oral para a prevenção de vômitos. Qual é o detalhe? A gente sabe que após essa atualização do Ministério da Saúde, da SBP, os antieméticos agora são defendidos pelas duas sociedades em conjunto. Olha que coisa legal. Tanto a SBP, que já falava da possibilidade dos antieméticos, quanto agora o Ministério da Saúde falam que você pode utilizar antiemético. Só que esses antieméticos serão melhor aplicados, sabe aonde? Naquele paciente que está tentando hidratar por via oral e não está conseguindo. Então não é nada de prevenção de vômitos. Então mesmo com a atualização, essa letra D, ela ficaria errada. E o nosso gabarito, ó, já está marcado, letra B. A gente marca, leva para casa e vai para a última questão desse gabaritando Minas Gerais. Agora é uma questão lá do PSU Minas, de 2023, falando sobre a alimentação do lactente. Vamos lá. O que é correto afirmar sobre a alimentação do meu lactente? Letra A. A alimentação complementar deve ser introduzida aos 4 meses de idade? Não, acabou-se, né? A gente sabe que a alimentação do lactente, ela é aquele padrão habitual, né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade.
Depois a gente tem a preferência pelo aleitamento materno complementado até pelo menos 2 anos de vida. Então a alimentação complementar começa quando? Idealmente aos 6 meses de idade. Então letra A vai embora. Letra B. Ao introduzir a primeira papa principal, você deve evitar o ovo. Tem essa recomendação? Não, pessoal. Antigamente o pessoal tinha medo do ovo por tratar-se de um alimento potencialmente alergênico. Depois o pessoal começou a querer primeiro oferecer uma parte do ovo para depois oferecer a outra. Nada disso. Comecei a alimentação complementar, posso utilizar o ovo no lugar da proteína animal, tá? Então, pode sim fazer o ovo desde o início da introdução alimentar, desde o início das papas principais. Letra C. Não há necessidade de suplementar ferro nos primeiros 6 meses de vida, se o lactente estiver em uso de leite materno exclusivo e não tiver fatores de risco. Isso é verdade? Com certeza. A gente lembra que a profilaxia da anemia ferropriva com a suplementação de ferro deve ser definida com base no peso de nascimento da criança, idade gestacional da criança, qual é o tipo de alimentação que essa criança está exposta e a presença ou não de fatores de risco. Então, olha comigo. Se eu tenho um lactente que está em aleitamento materno exclusivo e não possui fatores de risco para anemia ferropriva, nos primeiros 6 meses ele não vai fazer suplementação de ferro. Então, aqui a letra C está correta. E a letra D fala que o aleitamento materno é recomendado até os 12 meses de idade. Tem isso? Não, né? A gente fala que o aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 6 meses de vida e o aleitamento materno complementado seria idealmente até os 24 meses, pelo menos. Então, vou mudar até a frase. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, aleitamento materno complementado pelo menos até os 2 anos. Então, não tem esse limite superior para o aleitamento materno. Então, a gente teria o ambiente ideal se essa criança conseguisse ser amamentada até os 24 meses de vida, claro, com o uso de outras dietas complementando esse aleitamento materno. Tranquilo? Então, aqui terminamos mais um Gabaritando. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, ó, comenta aqui embaixo. Também pode fazer aí, ó, inscrição no canal, pode enviar para os seus amigos e já fica o convite para o próximo Gabaritando. Segue aqui nas redes sociais, segue aqui no YouTube e vamos para a próxima.